E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ser direto, a gente vai instalar o Flutter no Mac M1. É a primeira vez que eu estou fazendo essa instalação aqui. E eu fiz bem corrido aqui, né? Eu fiz todo o procedimento, eu fui pesquisando na documentação como fazia, fui gravando e depois eu fui comentando em cima, né? Mas antes da gente começar, os programas que eu já tinha instalado que eu não precisei instalar no vídeo são o Xcode, o Android Studio e o VS Code. Então, se você não tem eles instalados aí, instale por favor e com certeza também o Git, né? Instale o Git também. Então, fora isso, se você quiser acompanhar passo a passo ali como é que eu fiz, só acompanhar o restante do vídeo que você vai ver como é que foi feita a instalação, tá bom? Não é muito difícil, foi coisa bem rapidinha ali, em meia hora eu consegui terminar a instalação. E esse vídeo ficou um pouco mais curto porque eu acelerei e estou comentando por cima, tá? Então é isso, fique com o vídeo e um abraço. Bom pessoal, então antes de tudo eu entrei direto na documentação, fui para instalar para macOS, aí tinha um aviso, né, se estiver usando M1 para clicar ali, e era um aviso só falando que se a gente estiver rodando no Apple Silicon, que é o chip M1, a gente tem que instalar o Rosetta. Eu acredito que o meu já estava instalado, mas eu acabei rodando o comando de novo só para ter certeza. Então após rodar o comando ali, não precisa fazer mais nada, já vai estar habilitado o Rosetta e boa. Depois ali eu voltei, ele só pede para instalar o Flutter baixando mesmo o pacote, né, um arquivo compactado. Criei uma pasta ali, já deixei ele baixando, ele tem 1 GB e pouquinho, então talvez vai demorar um pouco aí. E assim que baixar, ele pede para descompactar e colocar na pasta onde você quer que o Flutter seja usado, né? Então, fiz isso daí. Então, eu descompactei, coloquei ele numa pasta, na minha pasta de desenvolvimento, /Flutter. Deletei o compactado ali e pronto. Aí ele pede para criar um path, né, um caminho para o Flutter, para quando a gente escrever Flutter ele achar essa pasta aí. E eu tentei fazer isso aí de várias formas e na verdade eu apanhei muito para fazer. Aí você vai ver o procedimento, né? Tentei fazer assim, ele não foi. Aí eu vou até avançar um pouco o vídeo aí, porque eu tentei realmente muita coisa e ele não funcionou, e ele estava dando que o comando Flutter não funcionava. Aí eu lembrei que quando eu estava usando o Laravel Sail, eu tive que criar um path também para o Laravel, e aí eu lembrei que tinha um comando no ZSH que eu consigo criar um path por lá, um path global. E aí essa foi a solução que eu encontrei. Não estava aí na documentação do Flutter, mas eu acabei fazendo dessa forma. Aí entrei, aí ele tem um alias, né, do Laravel Sail que eu falei. Eu acabei criando o path ali. E eu também precisava saber qual era a pasta, né, que tava. Não era só /documentos, na verdade, né? Ele tava dentro da pasta user e tal. Então esse foi o meu problema ali de não estar encontrando. Então você tem que ter o caminho total ali, o caminho correto total da pasta onde você quer instalar. Aí nessa hora eu comecei a brincar no terminal para lembrar que pasta que eu tava, qual era o nome da pasta que eu tava, para pegar o caminho completo, né? Aí eu vi que tinha dado certo. Então era users, Lucas, documentos, dev, tal. Aí deu certo. Aí o Flutter Doctor rodou. Ele tendo rodado, então já quer dizer que funcionou o PF ali, o caminho, né? Aí o Flutter Doctor, ele nada mais é do que como se fosse o doutor mesmo, que verifica se está tudo certinho para rodar o Flutter. Na hora que eu rodei, ele estava dando alguns erros ali no Android e no Xcode, né? Na parte de Android e na parte de iOS. E aí eu comecei a tentar resolver os erros ali um por um. Nessa parte aconteceu um negócio que eu sofri muito para fazer funcionar, porque ele pede para instalar o Command Line Tools do SDK, do Android SDK. E eu tentei de 1000 formas possíveis ali, eu comecei errando, né, o caminho da pasta, mas depois que eu encontrei o caminho da pasta, mesmo assim ele não funcionou. Então eu vou avançar o vídeo aí e a dica que eu dou para vocês é instalar via Android Studio, tá? Diretamente pelo Android Studio, ele tem uma abinha lá que chama SDK Tools e aí você tem o Command Line Tools direto pelo Android Studio. Então eu não perdi tempo, eu perdi tempo na verdade, mas eu vou cortar aqui no vídeo porque você também não precisa perder, tá bom? Via o Android Studio mesmo, né? Ali SDK Tools.
Só SDK Command Line Tools, que é exatamente o que eu estava querendo instalar e não estava conseguindo. Na hora que eu habilitei ali, ele já funcionou. Então aí eu já habilitei outras coisas também que eu sabia que ia precisar. Aceitei a licença e vral. E funcionou. E eu perdi um tempão nisso aí. E pronto, tendo isso feito, a gente roda o Flutter Doctor de novo para ver o que mais está faltando ali, o que mais está dando de erro. E ele fala ali, ó, Android Licenses não estão instaladas. Então é só instalar as licenças do Android. Isso aí é fácil, é só aceitar todas as licenças que ele pedir para aceitar ali. E pronto, aí roda de novo. Então a parte de Android estava ok, ficou faltando a parte do Xcode. Ele fala que esse Cocoa Pods que ele não está instalado. Então é só entrar no link que ele pede ali. É um comando único ali, ó, sudo install Cocoa Pods, sudo gem install Cocoa Pods. Então eu só rodei esse comando no terminal mesmo. Depois de instalar, rodei o Doctor de novo. Android estava ok. A parte do Xcode demorou um pouquinho mais, então provavelmente já estava tudo certo, né? E é isso aí, estava tudo certo já. Aí a gente foi para a próxima etapa. Ele pediu para usar esse comando pré-cache aí para ele baixar informações necessárias de arquivo binário se for necessário e tal. Eu não entendi muito bem porque eu estava meio corrido ali para instalar. Eu só rodei o código e ele foi rapidinho. Ele não instalou nada, não fez download de nada pesado não. Aí ele pede para instalar o path, para atualizar o path. Isso aí a gente já fez, né? Não preciso mais fazer isso. E ele pede para rodar o comando with Flutter para saber se tem mais de alguma versão do Flutter. Ele vai pedir para você escolher uma versão e tal. E depois ele pede para rodar esse with Flutter Dart. E ele diz que se tiver em pastas diferentes que você precisa trocar. No caso do meu ele já estava na pasta certa, estava usando a mesma pasta. Então eu não precisei fazer alteração nenhuma aí. Eu rodei o comando darth para ter informações, para saber se estava funcionando o Dart normal. E funcionou normal ali, então eu já fui para as próximas etapas. Então, para instalar, para iOS ele pede para rodar esses comandos, né? Tem que ter o Xcode instalado, eu já tinha. Eu só abri ele aí para ver se estava tudo certo, porque fazia tempo que eu não abria. Aí ele abriu normal, só que não é para fazer nada dentro do Xcode, então eu só abri para ver se estava funcionando e já fechei em seguida. E logo depois eu já abri o terminal e rodei esses dois comandos que ele está pedindo para rodar aí. Aí tendo feito isso, ele pede para aceitar algumas licenças, né? Só cliquei que aceito, escrevi que aceito ali e pronto. Aí ele pede para ligar o simulador. Eu já tinha usado o simulador antes, então é só abrir mesmo, já está instalado, é só abrir. E aí ele já dá a opção da gente criar o nosso primeiro programinha em Flutter. Então eu já criei direto pelo terminal mesmo. Criei uma pasta para os projetos que eu vou fazer em Flutter. E aí eu já criei o primeiro projeto. O projeto Cobaia ali para a gente testar se está tudo instalado certinho. O projeto foi criado rapidinho. E em seguida eu já entrei na pasta e rodei o Flutter Run. Ele pede para estar com o simulador aberto, que provavelmente ele já vai rodar direto no simulador. E realmente foi isso que aconteceu. Então, se rodar um Flutter Run com o simulador aberto, ele já vai abrir a aplicação no simulador. Ele demorou um pouquinho mesmo, tá? Eu não sei dizer quantos segundos, foi mais de 1 minuto, mas ele demorou legal. Eu não sei se vai ser só na primeira rodada ou se ele sempre demora assim.
Acho que deve ser porque ele faz o build, né, pro Swift. Mas enfim, ele rodou normal. Funcionou a aplicação normal. Assim que eu fecho, ele para de rodar também ali no terminal. E aí tá dando algumas explicações se eu quiser rodar no iPhone direto, mas eu pulei essa parte porque eu vou usar só o simulador por enquanto. E aí chega na parte do Android, né? A parte do Android ele pede para usar a aceleração ali x86. Na verdade, isso não funcionou no meu Mac, eu não sei porquê. Só que o simulador do Android funciona, né? Já funcionava. Então eu só precisei ir no meu Android Studio e verificar se eu tinha o aparelho ali configurado para eu fazer. Porque na hora que eu fui tentar instalar esse acelerador x86 ele não funcionou. Tentei começando colocando 4 GB de RAM nele, ele não funcionou, ele estava dando um erro que não completou com sucesso. Aí eu achei que é porque ele precisava de usar a RAM recomendada ali, que era os 2 GB. Tentei de novo usando os 2 GB. Também não foi. E aí eu desisti, porque estava funcionando o emulador, então achei que não fosse ser nenhum problema. Eu abri ali meu AVD para ver, já tinha um pixel ali, eu sabia que funcionava, então mantive assim mesmo. Tentei investir em algum aparelho mais moderno, mas o Pixel 5 já estava de bom tamanho. E aí coloquei para rodar. Ele no começo ele apareceu uma mensagem esquisita ali, mas depois ele abriu. E aí com o emulador aberto, ele não fala nada ali para rodar o Flutter, mas é o mesmo comando que eu rodei no iOS. Para rodar no Android é a mesma coisa, só dar Flutter Run com o emulador aberto, ele vai abrir normal. Aí ele chega a dar esses warnings ali, mas são só avisos de alguma coisa de versão do SDK. Não prestei muita atenção neles ainda, que eu estava preocupado em fazer funcionar, depois eu vi o que seria isso. Mas no geral foi isso, ele rodou esse Assemble Debug e em seguida ele abriu o aplicativo da mesma forma como ele abriu no iOS. Aí, normalmente. Aí eu só fechei ali, fechei o emulador. E já fui para a parte do editor ali, né? Como eu uso o Visual Studio Code, eu cliquei nele ali e só precisou instalar a extensão, né? Nada demais. Então eu instalei a extensão do Flutter. Cliquei para usar as recomendações do Dart do Flutter. E em seguida ele pede para verificar se está funcionando ali na paleta de comandos, se existem as coisas do Flutter ali. E já tinha o Doctor ali. Então funcionou. E depois ele dá um test drive ali, né? Pra gente fazer um teste criando uma aplicação do zero direto pelo VS Code, selecionando a aplicação, fazendo ela funcionar. E aí eu fiz esse teste, né? Então eu fechei o Visual Studio Code, abri novamente. Fiz o que ele pediu ali, então Flutter, criar novo projeto e tal. Aplicação, escolhi a pasta. Aí ele pede o nome do aplicativo, já dei. E aí pronto, ele cria o aplicativo para mim e pronto, tudo normal, sem segredo. Aí ele já dá a opção de debug ali, ele começou a rodar, só que eu não estava com emulador nenhum aberto na hora. Ah não, na verdade, não tô lembrado, esse aviso aí é porque eu tô com o emulador do Android aberto, não me lembro. Não, acho que não tava com nada aberto. Aí eu abri o emulador de iPhone e aí eu rodei novamente o debug ali. Então eu coloquei eles lado a lado. Cliquei em Run novamente e aí ele começou a rodar para o iPhone. E mesmo essa primeira compilação dele demorando aí, a gente tem que lembrar que ele tem o Hot Reload, né? Que é o que eu queria testar. Como você pode ver, eu já selecionei o texto ali, que eu queria alterar esse texto assim que ele rodasse e ver se ele ia alterar em tempo real ali, né? Então foi isso, ele abriu. Na hora que ele abriu, eu já mudei o texto. Salvei, na hora que eu salvei ele já apareceu lá no simulador. Então, foi isso aí. Então, o ambiente completo de Flutter, para mim, já estava instalado e funcionando, tá?
Então é isso aí, pessoal. Conseguimos fazer o ambiente de Flutter funcionar aqui no nosso Mac com Shape M1. Teve alguns probleminhas ali, eu tive alguns probleminhas na parte de instalar o Command Tools ali via linha de comando, né, via terminal. Mas no fim das contas deu tudo certo, né? Foi a minha primeira vez instalando o Flutter e não é tão difícil não, né? Esse vídeo aqui ficou com 15 minutos porque ele tá avançado, né? E eu tô comentando por cima, mas ele demorou o dobro do tempo ali, ele demorou uns 30 minutos para eu instalar todo o ambiente completo. Mas funcionou perfeitamente, como você pode ver. Então é isso aí, eu espero que eu tenha te ajudado e se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha aí. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.